Olá, boa noite, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bens. Bom, a gente está aqui para a primeira live do Orgulho de Ser. Vai ser uma live muito bacana. A gente vai tratar de assuntos bastante importantes, de assuntos que são bastante discutidos, ou na verdade que são pouco discutidos, que deveriam ser mais discutidos, né? Para mim é uma honra estar mediando essa conversa, esse bate-papo. E vai ser isso, gente. Vai ser um bate-papo muito bacana, muito agradável. Vai ser um bate-papo muito tranquilo. Nosso convidado de hoje é um cara extremamente sagaz, extremamente competente naquilo que faz, tá? É uma pessoa incrível, assim. Vou apresentá-lo daqui a pouco para vocês. Vou dar toda a descrição de quem é, do que faz, mas vocês podem ter certeza absoluta, a gente vai ter um bate-papo muito esclarecedor. A gente vai falar um pouquinho de história, de como surgiram os direitos da comunidade LGBTQIA+. A gente vai falar um pouquinho de tópicos importantes para que a gente possa entender também como é que esses direitos vieram à tona, né? Como é que esses direitos vieram à tona no mundo, como é que esses direitos vieram à tona no Brasil, que a gente sabe que demorou muito para isso acontecer por aqui, né? A gente sabe que nós estamos extremamente atrasados com relação a outros países, né? Existem países até muito menos desenvolvidos que o Brasil, que têm leis muito mais desenvolvidas que as nossas, mas aí eu vou deixar isso para o nosso convidado também. Quero pedir para que você fique muito à vontade para mandar pergunta. Primeira vez que a gente está aqui ao vivo fazendo live nesse perfil, então assim já peço desculpas de antemão se a gente esquecer uma pergunta, se a gente deixar passar a sua opinião, mas por favor participem, comentem, vamos interagir, tá? Porque o nosso convidado está aqui para isso, uma pessoa super bacana que cedeu o tempo dele pra gente, para poder dar informação, né? Para poder trazer informação pra gente. Então vai ser super bacana, tá bom? Queria mandar um beijo, um abraço muito carinhoso para quem já tá aqui com a gente. Doug, beijo querido. Ícaro, um beijão querido. Marisa, beijo meu amor, beijo no seu coração. Deixa eu ver quem mais tá aqui com a gente. Tom Tom, Danilo, beijo meus amores, vai ser muito legal estar aqui com vocês. Vini, Jean, meu muito obrigado, meu beijo no coração de vocês, porque estão comigo apoiando essa, essa iniciativa. Bom, falta um minutinho para o nosso horário oficial, né? Para o horário que a gente combinou que ia começar a live. Então eu quero já pedir pro Fernando, Fê, se você estiver aí, já pode mandar o convite pra gente entrar ao vivo, tá bom? Vai ser uma honra conversar contigo, tá bom? Bom, esse é o Orgulho de Ser, um lugar de representatividade, um lugar de acolhimento, um lugar de respeito, um lugar onde a sua voz é sempre muito importante pra gente, tá bom? E apresentando para vocês, quem que vai bater esse papo com a gente sobre direitos da comunidade é o Fernando Zanella de Andrade. Fernando é advogado, é presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, da sucursal Lapa, tá bom? Fernando também é coordenador jurídico da Casa Chama. Depois que o Fernando entrar, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre esses dois projetos que ele cuida, né, que ele administra. E também, além disso, o Fernando está pós-graduando em Direito da Família, tá bom? Então, assim, é uma pessoa que tem muita bagagem, muito conhecimento e, principalmente, tem muita firmeza naquilo que vai passar para vocês, tá bom? O Fernando tá entrando aqui na nossa live, vamos esperar ele entrar para começar esse bate-papo bem bacana. Oi, Fê, Oi, bem-vindo, boa bom. noite, tudo Boa bem? noite a todas, a todos e a todes. Muito obrigado, Vini. Nossa, fiquei até sem graça, assim, me apresentando. Aí eu falei, socorro, né? Ele tá falando tão bem de mim, de repente vem e entro eu, né? Mas vou tentar aí fazer jus às suas palavras, suas colocações. Espero que hoje
seja um dia muito frutífero, tanto de comunicação, de troca, né? Como você disse, fiquem todos à vontade para fazer perguntas. Será um prazer responder, pelo menos tentar refletir aqui com vocês. Com certeza, Fê, eu queria já de antemão te agradecer ter aceito o nosso convite. Né? Para mim é muito, muito honroso, muito gratificante ter um cara como você, pela tua história, pelas tuas conquistas e principalmente pelo que você faz pelo próximo, pelo que você faz pelo outro. Confesso que passei uns 2 dias estudando o perfil desse cara que é super competente naquilo que faz, para dizer o mínimo, né? E aí, Fê, agora sim, a gente tá aqui e livre, meu bem. Você começa por onde você achar melhor. Eu tenho algumas coisas que eu acabei pontuando de fato pra gente bater um papo também, né? Pra ficar uma coisa esclarecedora. Mas eu quero que você se eu te esqueci de alguma coisa na sua apresentação, se você tem mais alguma coisa a acrescentar do Fernando, antes de banhar a gente com conhecimento, meu bem, o espaço é seu e, de novo, obrigado. Muito, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Vini. Também agradeço ao outro Vini, ao Vinícius Rossi também, por já é um amigo de longa data, o qual também fez o convite pessoalmente, e assim que eu vim a conhecer, o orgulho de ser. Então, parabéns a todos que participam. E, bom, por onde começar? Vamos lá. Primeiramente, eu sou advogado. Quando eu me formei, e logo antes disso, né, eu sempre tentei verificar, sempre tentei utilizar a minha profissão também como uma forma de ajuda, como uma forma de intervenção, de achar uma função social naquilo que eu fazia. Hoje eu sou advogado orientador no escritório Professor Alberto Mesquita de Camargo, que é um escritório vinculado à Universidade de São Judas Tadeu, onde nós fazemos atendimento gratuito à população economicamente vulnerabilizada. E aí eu comecei a ter um pouco mais de contato também com a minha população, com a minha história, com a minha vivência. Eu me assumi muito tarde, inclusive, vamos dizer assim, me entendi muito tarde também. E um dos grandes problemas que, felizmente, hoje nós não enfrentamos tanto, a barreira, na verdade, foi a da informação mesmo. É de saber que existe, que está tudo bem. Hoje em dia, felizmente, a gente encontra vídeos no YouTube, a gente encontra matérias, a gente tem filmes que são acessíveis, que estão na televisão, que você, enfim, pode acessar de diversas formas, músicas, cantores. Nós temos uma intervenção muito maior em todos os âmbitos, né, da nossa vida. E a gente agora conhece, a gente sabe que está tudo bem ter. Né? E isso, quando eu ainda estava em crescimento, não era tão assim que a gente via, ainda mais na minha bolha social. E outra Sim. coisa que eu acabei percebendo, e ainda, né, é sempre um processo, estarei até o final da minha vida, é justamente entendendo os meus privilégios. E a partir do momento em que eu sei quais são os meus privilégios, né, como eu até te disse, quanto maiores os privilégios, maior a responsabilidade social. Sim. Né? Sim. Então a gente tem que se utilizar dos nossos privilégios para que realmente as populações que não são privilegiadas, que são vulnerabilizadas pelo Estado, pela sociedade, porque elas não são vulneráveis, elas são vulnerabilizadas, elas consigam atingir essa paridade, essa equidade com os nossos direitos. Porque uma coisa é o direito eu tenho, que um homem negro também tem. Só que além do direito que eu posso exercer, eu também tenho o meu privilégio. E o homem negro, ele não pode exercer o direito dele, que é o mínimo que ele tem. Então, na verdade, não é nem que a gente esteja assim, né? Estamos assim. Então, Sim. essa toda a estrutura que é formada, que nós precisamos romper. E a gente só rompe com isso, não somente. E é claro que cada um tem sua forma de praticar o seu ativismo, de fazer essa intelecção, mas eu entendo que a prática é o melhor jeito. Né? E através da prática eu consigo, né, com a minha profissão, causar aí esse impacto que eu entendo como sendo necessário.
Bom, no começo, em fevereiro desse ano, eu assumi a presidência da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo, da subseção da Lapa, que pega essa região, quem conhece aqui o município de São Paulo, né, a gente tem a Zona Oeste, a região da Lapa pega alguns lugares, não somente a região propriamente da Lapa, mas vários outros. Tá. Deixa eu só dar Fê, boa noite para minha amiga, por favor, por favor. Andréa Zago, minha amiga querida, que também coordena junto comigo um grupo de estudos em Direito de Família. Beijo, Andréa, é uma amiga da faculdade querida. Ah, que bom, Andréia. Andresa, perdão. Beijo, obrigado pela Não, participação. é Andréa Zago. Ah, Andréia mesmo. Ah, então tá bom. Então tá bom. Então falei certo da primeira vez. Fê, deixa eu te fazer uma pergunta, só pra gente poder elucidar melhor para quem tá assistindo a gente. Explica pra gente o que é essa comissão, o que essa comissão faz. Tá, então, inclusive, nós tivemos aí no dia 29 a comemoração, né, do Dia do Orgulho Lésbico, né? E no dia 31, nessa segunda-feira, a minha comissão fez uma live com duas mulheres lésbicas que puderam tratar de diversos assuntos, e um dos assuntos foi justamente esse, de levar, né, para todos os advogados que estavam ali, a importância de se estudar, né, de se falar sobre isso. Muitas pessoas acabam achando, e às vezes as próprias pessoas dentro da advocacia, dentro do direito, acham que, enfim, o direito é composto de pessoas estudiosas na questão de direitos humanos. Infelizmente, não é assim. Né? Então, a comissão da OAB, ela é uma comissão onde eu sou um voluntário, eu fui nomeado para esse cargo, e dentro dessa comissão a gente realiza os mais diversos atos possíveis favoráveis à população LGBTI+. Então, nós temos, por exemplo, uma reunião mensal onde a gente discute assuntos, até para que a gente se informe, e isso é muito importante porque a maioria das pessoas, mesmo que elas sejam LGBTI+, elas não têm ainda noção de quais são os direitos que elas já possuem, aquilo que ainda nós estamos batalhando, e dentro das nossas siglas LGBTI, a mais, LGBTI+, LGBTQIA+, enfim, né, quais são essas siglas, quais são essas extensões, né, até onde vai a diversidade da sexualidade, do gênero, né, e tudo que a gente ainda precisa discutir e que está invisível, ainda está em pautas invisíveis. Sim. Assim como pessoas intersexo, a transexualidade ainda é um tabu gigantesco no Brasil. Nós somos o país que mais mata. Né, pessoas trans. E isso não é um estudo somente brasileiro. Nós temos estudos internacionais que realmente colocam isso em questão. E isso a gente vai falar porque no Brasil não é proibido você ser trans, nem civilmente nem criminalmente. Então você não tem nada que, na verdade, faça com que o Estado em si, né, através da lei, te puna. Pelo contrário, a pouca proteção que nós temos é no sentido de proteger, de entender, de reconhecer. E aí quando a gente percebe que um país assim é o país que mais mata pessoas trans, é por quê? Porque é um país culturalmente transfóbico, né? Na verdade, é transfóbico como um todo. É o que a gente vê, né, Fê? Apesar de nós termos direitos, apesar de ser uma coisa, como você disse, que não é crime, como é em outros países, mas ainda assim nós somos um país de dimensões continentais. Sim. Que simplesmente fecha os olhos para esses direitos e abre os olhos para diferença e abre os olhos para julgar uma pessoa por coisas que ela jamais deveria ser julgada, porque assim, ninguém tem o direito de te julgar pelo que você é. Porque assim, não estão julgando o teu caráter, não estão julgando uma atitude errada, estão julgando a sua essência, aquilo que você é, aquilo que você faz sem sequer ter noção de que você está fazendo, que é existir. Você simplesmente está existindo. É que, infelizmente, Vini, essa ideia seria ótima das pessoas entenderem, mas as pessoas, você está falando isso com a maioria no Brasil que ainda fala de opção sexual. Sim, né? sim. Ainda fala que as pessoas, eu não tenho preconceito com pessoas que optam por. Não é isso, filho, eu não notei. Né? Não assinalei lá. Ninguém chegou, ai, olha, você tem esse cardápio de opções, o que você quer? Né? E isso também é algo muito importante a gente falar,
a questão da opção em relação também à invisibilidade, né, de todas as outras letras. Por quê? Porque a população gay, ela também é a população entendida como um homem que se relaciona sexualmente com outro homem. A princípio, a gente fala em homens cis, ou seja, homens que têm o sexo biológico, né, compatível Sim. com o sexo que lhe é atribuído ao nascer. Né? Então, a gente tem ali algumas características que são trazidas para identificar o que seria o sexo biológico, que basicamente seria macho e fêmea, né, biologicamente falando, e a gente tem pessoas intersexo que estão, na verdade, entre, né, justamente esse inter, que não são nem seria macho nem fêmea, tem uma enormidade aí de variedades, porque justamente as pessoas intersexo, só para elucidar e ficar bem claro, nós, para fazermos, né, entendermos o que seria uma pessoa que teria nascido com um sexo biológico masculino ou feminino, a gente vai se utilizar de algumas características. Por exemplo, Sim. cromossômicas. Então, XX mulher, XY homem. Podemos ter pessoas que sejam XXY? Sim. Pessoas XXX? Sim. Então, não é só essa binariedade, né? Porque a gente sempre trabalha nesse âmbito binário. Quando a gente fala de órgão reprodutivo, né? E aí a gente tem também o genital exterior, né? Se a gente tem uma genitália exterior, a gente fala em pênis e vagina, mas pode ter pessoas que apresentam um clitóris mais avantajado, maior, que Sim. pareça com pênis, mas que não seja. Alguém que, na verdade, tenha um pênis, mas ele não tem os testículos, que aí seria justamente quem fabricaria a testosterona, responsável pela fabricação também dos espermatozoides, enfim. Então, a pessoa intersexo ela tem diversas variáveis. Né? Uma pessoa ela pode ter dentro dela, por exemplo, um ovário e um testículo dentro. Então, a gente tem realmente uma variação aí muito grande. E a gente não se atenta a isso e nem mesmo a gente vai conseguir trazer dentro da nossa legalidade, dentro do que a gente entende como dentro desse sexo, porque a gente sempre é binário, né? Sim. E, e é por isso que é importante as pessoas, não dentro desse quadro da intersexualidade, né, que aqui eu trouxe, mas sim dentro de todas as orientações sexuais, né, de todo o espectro da orientação sexual e da identidade de gênero, não tenham também esse preconceito, né, de se entenderem como tal. A gente tem ainda um preconceito, nem é um preconceito, eu diria, na verdade, já é uma discriminação, já é um conceito definido contra pessoas bissexuais. Né? Então, se uma pessoa que ela se identifica como um homem que gosta de outros homens, ela pode simplesmente sim, gostar de mulheres. Né? Ela pode, no primeiro momento, ter se entendido como gay e depois verificar se ela é capaz, sim, de ter aí uma atração sexual e afetiva por mulheres. Então, é É, importante também a gente não se enquadrar, né? Mesmo a eu gente acho, querendo. sabe, Fê, eu acho que essa primeira parte dessa explicação tão evoluída, tão completa, eu acho que leva a gente para pensar um pouquinho que assim, nós estamos querendo discutir direitos, o que é ímpar, o que é necessário, o que é preciso. Mas a gente nota que nós somos um país em que a gente precisa falar, na verdade, do básico. Nós Sim, precisamos discutir o que nós somos, o que nós queremos ser, o que nós podemos ser. Porque, assim, falar do direito é muito tranquilo quando as pessoas têm noção do que elas têm direito. Porque não é só o direito de andar na rua, não é só o direito de amar quem você quiser, de amar da forma que você quiser, mas é o direito de ser. E não de ser o que é pré-estabelecido, o que são as opções válidas ou as opções justas, mas de ser, ponto. De ser. E eu acho que assim, essa sua explicação inicial foi muito bom, porque isso abre um outro âmbito que a gente pode discutir, assim, muito grande, sabe? Eu acho que você trouxe luz a uma coisa que às vezes fala pra gente, às vezes te pede espaço, mas a gente não tem, que é discutir o ser. Porque assim, antes de discutir o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu tenho, o que eu não tenho, eu preciso saber aquilo que eu sou, eu preciso exato. me respeitar, eu preciso
precisa começar em mim, não é no outro, porque cobrar do outro é muito fácil. Mas e você? Você se olha no espelho todo dia e vê o quê? Você se Uhum. olha no espelho todo dia, você sente o quê? Entendeu? Eu acho que isso muito bacana também, muito bacana. Porque dentro do próprio meio gay, né, e justamente a mudança não só do GLS para o LGBT, mas também uma das funções foi trazer o L primeiro para que o G não ficasse, né, na frente. Porque para não justamente ressoar essa questão do GGG que a gente fala, porque o homem, nessa sociedade machista, patriarcal, a gente já tem um papel de destaque, e mesmo enquanto gays, a gente ainda tem esse papel de destaque referente às demais orientações e identidades. Né? Sim, Então, é por isso que é importante a gente também sempre se cobrar isso. Né? O homem gay, por exemplo, em diversos ambientes quais eu frequentei, as discussões, e quando chegava na discussão, por exemplo, relacionado a mulheres, e, ai, nossa, nunca ficaria, nossa, falando o quão tem nojo, por exemplo, de uma vagina, né? E a gente não deve tratar isso, a gente não deve ter essa ojeriza, essa, enfim, né, odiar, não querer, achar ruim, horrível, até é, porque, né, nós temos que entender que nós somos homens, e se formos homens cis, né, a gente tem que entender um papel, a história das mulheres também e os seus direitos. Porque é só a exato. gente lendo sobre, é só a gente se informando, é só a gente convivendo que a gente vai começar a quebrar essas barreiras, que eu vou começar a ser um pouquinho menos machista. Fê, você fez um gancho perfeito porque eu ia te perguntar agora, porque assim, é muito fácil você falar, eu tenho nojo disso, eu tenho aversão, ok, mas eu acho que aí, antes mesmo de te perguntar o que eu vou te perguntar, é preciso lembrar o seguinte, você cobra tanto respeito, você cobra tanto os seus direitos, mas a partir do momento que você diz que você tem nojo de algo, você está desrespeitando, porque aquela pessoa não teve escolha. Aquela pessoa não ergueu a mão e falou assim: oi, dá licença, eu quero vir assim. Então, assim, é uma forma de preconceito. É uma forma de preconceito. E as pessoas não têm essa mentalidade. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Fê, do surgimento, digamos assim, né? Me corrija se o termo estiver errado. De como começou essa história, né, de direitos para a comunidade LGBTQIA+. E aí é muito bacana que você falou agora que não foi só o homem que foi lutar por isso. Não, Não muito. foi só o homem, muito pelo contrário. Nós tínhamos, e eu estava lendo isso, foi muito legal. Eu fiz uma pesquisinha sobre isso, e o que eu achei mais bacana é que na maioria das fontes de pesquisa, quando fala de Stonewall, em 28 de junho de 1969, a primeira letra que aparece ali dizendo lutaram contra policiais para começarem a ter, ou seja, são lésbicas, gays, travestis e drag queens. Então, assim, se a gente parar para pensar e analisar de uma maneira até fria, digamos assim, a gente é minoria. A gente estava lá porque a gente conseguiu um espaço. Cara, se essas mulheres também não tivessem batido no peito e dito a gente quer os nossos direitos, será mesmo que a gente teria feito? Exato, e muitas pessoas que têm esse preconceito com pessoas trans, muitas pessoas que eu digo, muitos gays que têm esse preconceito, se eles estudassem, né, sobre o que foi ali aquela revolução em Stonewall, que era um bar, né, e verificar atuações como de Marsha P. Johnson, né, que é uma mulher trans negra, a gente verifica que tem muito sangue de pessoas trans, né, de pessoas negras, de travestis, de lésbicas nas nossas mãos para que a gente possa hoje estar nesse momento ainda, né, que não pareça, mas evoluído ainda em direitos humanos relacionados à população LGBTI+. Né, em decorrência de outros países, como a pena de morte, assim por diante, a gente ainda tem um certo respaldo legal, mas é como eu disse, a problemática não se dá pelos direitos, não se dá pelo aquilo que já está consolidado na Constituição, mas sim pela cultura. Sim, Então, nós tivemos movimentos no Brasil como semelhantes ao que a gente viu em Stonewall, sim, nós tivemos, como, por exemplo, propriamente dito pela população lésbica no bar Ferros,
né? A gente também teve uma revolução lá em 1996 também para requerer os direitos, né? E falar sobre isso. E essas tomadas de frente, né? Não foram sempre realizadas por homens gays. É claro que eu não estou aqui querendo fazer, querendo falar, nossa, morte aos gays. Não, até porque a gente Não, por favor. a gente tem que ser unidos, né? Nós temos que se unir, todas as letras, em todas as suas Sim. pluralidades, né? O homem gay ele não precisa se autoafirmar essa sua não feminilidade o tempo inteiro, né? Um homem gay feminino mais, né, ligado ao que a gente chama, né? Porque é muito difícil a gente ter parte desses conceitos, né? Dessa Sim. binariedade entre masculino e feminino. Então, me desculpem quando eu utilizo isso, mas é para reforçar como que a gente se vê, que a gente se trata. Imagina, Fê, fica Então, completamente à vontade. e aí é o que a gente até comentou, Vini, né, da solitude, né, sobre a solidão do homem gay, negro, afeminado, né, porque Sim. ele é aquele que é menos escolhido, né, vamos dizer assim, né, que estando em um baile, por exemplo, seria o último a ser chamado para dançar, né, Sim. dessa nossa roda assim de gays. Então Sim. ele é aquele que a gente, em uma balada, né, vai falar assim, nossa, mas precisa disso tudo, né, nossa, né, e fazer todos esses apontamentos, né, e a gente não entender a riqueza e a pluralidade disso. Quando a gente Que fala, aí, pode falar. aí, Fê, você traz à tona também uma outra coisa que eu acho que também precisa ser muito discutida antes da gente cobrar os nossos direitos, mas que é o preconceito dentro dessa rodinha. Sim, E que é uma coisa que as pessoas não admitem falar. não, Imagina, não tem, não tem. E é palpável, é visível, é total, dolorido, mas as pessoas negam completamente. Completamente. exato. E o avanço dos direitos, de uma forma certa, feliz ou infelizmente, ela vem ali para e passo também a reconhecimento pelo âmbito da saúde, né? Por mais que a gente tenha conquistado direitos, a gente sempre precisa de um respaldo técnico, Sim, médico. E não que eu esteja aqui falando mal do pessoal da área da saúde, seja de forma genérica ou então da área da psicologia, médicos da psiquiatria, mas é que a todo momento a gente tem que ficar dizendo o quão nós somos normais, o quão isso está sim, tudo bem, né? E a sim, gente tem que ficar utilizando da medicina de caracteres biológicos, psiquiátricos, psicológicos, e ficar dizendo eu sou normal, eu sou normal, eu sou normal, eu sou normal. Nossa, isso cansa, assim, cansa demais. A gente fala que a gente não é exato. louco, que nós não somos, que esse caráter desviante que é otorgado a nós não é, né? A gente simplesmente olhando para a natureza, para outros animais, né? Assim como nós também somos animais, verificamos a qualidade, verificamos o quão que animais também eles têm, por exemplo, a capacidade por exemplo, o cavalo marinho, o macho é o que guarda ali os bebês, então assim, a gente tem Sim, toda os pinguins ficam com os ovos para que a sua fêmea vá comer, vá buscar alimento. Enfim, é como se eles falassem assim, meu amor, tá, você já fez sua parte, vai que eu cuido, entendeu? E isso é muito engraçado que isso, no reino animal, nossa, é aplaudido, olha, e com a gente é bizarro, não dá para entender, não dá para entender. Fê, deixa eu te fazer uma pergunta, para que a gente possa dar um pouquinho mais de conteúdo aí, mais voltado para o nosso tema, como a gente tinha anunciado. Conta pra gente, nós estamos em 2020, né? Já são. É muito tempo para esse país. O que nós temos de fato de direitos e quais são os nossos direitos e quais são as coisas que nós conquistamos única e exclusivamente que não são asseguradas. Porque, é como você falou, direito é uma coisa que está lá, que é constitucional, digamos assim, né? Em termos técnicos, direito é constitucional, está ali, está escrito, a gente tem. Mas eu também sei que a gente conquistou algumas coisas através do
Supremo Tribunal Federal, através exclusivamente não, mas assim, da assinatura do Dias Toffoli em 2019, que tornou algumas coisas asseguradas, mas com todas as ressalvas. Por quê? Porque não são direitos, porque não foram votados pelo nosso Congresso, porque estão parados no nosso Congresso até hoje. Então, assim, dá pra gente essa dimensão do que são os direitos e daquilo que está só assegurado. Tá, então, na verdade, quando a gente fala em legislação, em lei mesmo, a gente vai ver que praticamente não há, né? Até porque não deveria ter uma distinção. E aí a gente tem a nossa Constituição, que seria a nossa lei maior, e temos as leis ali que vão falar sobre diversos assuntos que estão abaixo da Constituição. A Constituição, logo nos seus primeiros artigos, já vai trazer o princípio da não discriminação, por qualquer motivo que seja, vai trazer a dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, enfim. Então, só pelos primeiros artigos da Constituição, a gente já tem todos os direitos garantidos. O que nós fazemos nos tribunais não é constituir, não é criar direitos. Na verdade, é só declarar que nós temos direitos a. Por quê? Porque o Estado e a sociedade insistem em vedar isso para a gente. Então, nós temos esses direitos, só que a gente não consegue exercitá-los. Então, chegando em um momento, por exemplo, até mesmo de existir, de poder ser e falar, a gente tem um ponto muito importante, na verdade, não é necessariamente ligado ali ao direito, mas na verdade foi a OMS quando ela reconheceu, né, que na verdade o homossexualismo, né, primeiro tirando essa palavra, né, que remete ali à doença, que é a homossexualidade, que a gente não seria uma doença, então tirou do cadastro internacional de doenças. Certo. E isso foi um grande avanço, porque a gente pôde utilizar justamente isso para diversas outras conquistas, como, por exemplo, nós não temos uma legislação que afirme que casais que componham o mesmo sexo, então que sejam alguém, seja trans, possam adotar. Nós temos decisões nos tribunais. Né? Nós temos uma decisão que seja de repercussão como essas outras? Não. Né? Aí, a partir de 2011, a gente já tem decisões e hoje a gente não tem essa necessidade de ter uma lei específica, porque a gente já tem interpretação suficiente dos nossos tribunais superiores ao entender que pessoas do mesmo sexo, sejam também uma pessoa de orientação sexual não hétero, né, normativa, não seja heteronormativa, possa também adotar de forma única, né, seja uma pessoa, a noção monoparental, né, e ser somente um pai. Bom, a partir daí nós tivemos um reconhecimento em 2011 da união civil, né, entre pessoas do mesmo sexo. E aí realmente foi uma consolidação, foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, sim, pessoas do mesmo sexo podem se unir civilmente, que não seria o casamento, seria uma união civil, que é a união civil que a gente pode chamar de homoafetiva. Mas é uma união civil como outra qualquer, a gente pode fazer essa união, pode registrá-la em um cartório, mas não há necessidade. Por quê? Porque a união estável, você constitui ela factualmente. Pode também desconstituí-la também factualmente, contanto que você não queira nenhum direito acerca dessa Constituição. Se você quer partilhar algum bem, aí sim é necessário, né, que você faça através do Poder Judiciário ou através de um cartório, se houver essa possibilidade, porque quando há um envolvimento ali de pessoas incapazes, filhos, né, que serão menores de 18 anos, né, aí você não pode fazer pelo cartório, tem que fazer pelo Poder Judiciário necessariamente. Mas certo. Então a gente tem a necessidade de união estável. Logo depois a gente teve o Conselho Nacional de Justiça, que seria um outro órgão do Poder Judiciário que veio e trouxe um provimento específico para justamente dizer, olha, cartórios do Brasil, vocês não podem negar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, a gente também teve esse outro aval, não como uma decisão jurídica, mas sim por um provimento previsto ali pelo Conselho Nacional de Justiça, que também já foi outro ganho. Então, a gente tem isso, né, previsto. Nós temos projetos de lei de pessoas, né, inomináveis que querem prever uma legislação específica para dizer que união estável e casamento é só entre pessoas do mesmo sexo. Infelizmente temos isso no nosso Congresso Nacional, porque o nosso poder legislativo, seja no município, seja no estado, seja no Congresso Nacional, ele é LGBTfóbico e pronto. Né? A gente ainda não teve essa força, felizmente agora, nessas
eleições nós temos muitas candidaturas LGBTs, então a gente precisa se voltar, a população LGBT precisa olhar muito mais para a política e também se engajar e verificar quem são esses candidatos e votar também quem queira, né, assumir esse papel de levar, seja no município, estado, que agora é para vereador e prefeito, né, mas assim quando for nas outras eleições, enfim, né, seja em todos os âmbitos, entes federativos, trazer essa declaração dos nossos direitos. Nós temos também como um outro ponto de partida, por exemplo, nós tivemos a declaração da LGBTfobia, né, como um crime. Na verdade, foi no ano passado, onde o STF ele declarou que a LGBTfobia ela seria um crime. E veja bem, na verdade, há equiparação com um crime de racismo, né? A gente enquadra na lei de racismo a LGBTfobia, mas então, na verdade, por diversos motivos. Se reconheceu o que a gente chama de mora in deliberandi, ou seja, que o Congresso Nacional tem projetos de lei que analisam a homofobia, mas literalmente sentam em cima e não dão andamento. Então, foi necessário se reconhecer que o nosso Congresso Nacional tem projetos e que não vai para frente. Veja como que é. Nós primeiro temos uma via que seria a via correta, né, que cabe ao Poder Legislativo justamente legislar, né, aí o ato, né, de promulgação das leis e o presidente ele sanciona, só que ele não faz isso, né? E aí foi reconhecido que o Brasil é um país que mata a população LGBT por ser LGBT, e aí como não há uma lei específica para isso, foi então equiparado. Como nós já tínhamos também uma outra equiparação, que era a do antissemitismo, ou seja, o ódio contra os judeus. Então, uma pessoa que é judia e sofre uma discriminação por ser judia, ela também está enquadrada nessa lei do racismo, que é de 1989. Né? A nossa Constituição de 88 obrigou, né, que tivesse uma lei que falasse, né, que criminalizasse o racismo, e ainda em um entendimento muito mais étnico, né, muito mais ligado realmente aos negros, mas nós temos a partir do projeto Genoma, onde nós tivemos toda ali, esqueci a expressão agora, mas a decodificação do DNA, enfim, agora esqueci o nome específico, mas de que nós somos uma raça humana, somos uma raça só, né? Então, é claro que toda a literatura negra vai trazer ainda o racismo, a gente utiliza ainda assim a palavra racismo para falar sobre o preconceito com as pessoas negras, mas legalmente você pode ir até uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência, né, pelo crime de transfobia, pelo crime de homofobia, lesbofobia, bifobia, enfim, por LGBTfobia, através da lei do racismo. Mas não é tão fácil, a gente está enfrentando o que a população negra enfrentou desde aquele começo. Por quê? Primeiro, a branquitude, ela é tão... E aí é um outro aspecto, né, estatal e social, né, que traz essas ferramentas que se criou um crime menor, que seria a injúria racial, né, que não seria aquele crime de racismo, que tem uma lei própria, que é o que a gente fala, que ele é imprescritível, inafiançável, né, de toda essa potência que seria a lei, e aí a gente coloca nessa injúria racial, que é o que está mais enquadrado. Por quê? Porque o racismo ele é contra a coletividade, a injúria racial é contra uma pessoa determinada, ou então pessoas determinadas. Então, nós temos um caso onde um jogador foi chamado, o goleiro foi chamado de macaco. E aí repercutiu isso nacionalmente. Isso foi um crime de racismo, de injúria racial, assim que é reconhecido. Né? E isso está errado? Ao meu ver, sim, está errado. Né? A gente deve aplicar o racismo e não injúria racial. Você acha, né? De novo, com essa explanação tão ímpar, tão bem feita, eu penso uma coisa, eu queria compartilhar contigo para saber a tua opinião sobre isso. Com tudo que você falou, a gente nota que, o certo seria que não precisassem existir direitos específicos, porque nós somos perante a lei, ou deveríamos ser,
todos iguais. Ponto. Uhum. Ok. Mas aí, o que eu noto com toda a sua explicação é que, por mais iguais que nós sejamos, por mais amparados que nós deveríamos estar e não estamos, porque continuamos a ser um país onde mais se mata, onde mais comete crimes de ódio. A minoria é sempre demasiadamente esquecida. Nós somos um país, de novo, de tamanho continental, que tem uma população ímpar, que tem uma população extremamente diferente entre si, né? A gente até brinca que nós temos N culturas dentro de um único estado, às vezes. Você muda de cidade e você tem essas mudanças. Mas o que a gente nota é que quanto menor é o grupo, quanto menor é a importância que isso tem para a maioria, mais difícil fica. Então, assim, existe o crime de racismo, mas ou isso é cometido em coletividade, ou é só uma injúria racial. Ah, não, a coisa menor é a coisa mais leve, é uma coisa pequena. E, assim, se a gente parar para analisar friamente, a gente precisa de direitos, eles até existem, entre aspas, mas eles não são cumpridos. Aí eu te pergunto o seguinte, você foi lá, você estudou, você se formou, você tem esse pensamento tão ímpar que é de, com os meus privilégios, eu quero privilegiar outras pessoas, eu quero ajudar outras pessoas, eu quero fazer com que isso seja algo maior e algo melhor para outras pessoas. Como é que você se sente todo dia sentando na tua cadeira, sabe, presidindo uma comissão de diversidade, coordenando juridicamente uma casa onde o acolhimento de pessoas trans é ímpar, sabe? Porque assim, eu estava lendo também o trabalho da Chama, é muito incrível. O trabalho que vocês desenvolvem é muito incrível. Vocês acolhem pessoas trans, vocês fizeram mais de 300 ações em 2019, saúde, cultura, atendimento jurídico. É assim, é reconhecer que essas pessoas existem, isso é muito ímpar. Mas como é que fica a tua cabecinha, como é que fica o teu sentimento quando você vê que assim, luta-se, e a gente acaba não tendo nada? Como é que você vê o futuro disso? Como é que você enxerga daqui para frente? Eu enxergo um futuro melhor, porque felizmente não só eu, não só eu, mas eu vejo muitas pessoas que estão juntos nessa luta, né? Sim. Então, eu falar, nossa, eu, Fernando, nossa, todo o preconceito que eu sofro, nossa, coitado de mim, não. Enfim, depois de todos os meus privilégios, tudo que eu já sofri de preconceito, já sim sofri homofobia, mas em decorrência do que todas as outras pessoas, todas as outras letras sofrem, né? E aí todos os outros recortes, como um recorte de cor de pele, o recorte se a pessoa mora numa zona periférica ou não, um recorte relacionado à situação econômica da pessoa, enfim, são vários recortes que também são necessários a gente sempre ter em mente e inclusive um chamado olhar descolonial, né? Porque a gente tem uma retina ainda colonial no sentido de ainda sermos colonizados, né? Não é que ainda vem e invade nosso país, e assim por diante. Mas a gente entender que, o Brasil não foi descoberto, já existiam pessoas aqui anteriormente. Por favor. Né? Nós somos invadidos, o genocídio indígena acontece desde aquele início e acontece até hoje. E o meu sentimento, claro que em diversos pontos bate um sentimento, porque a gente quer salvar o mundo, né? A gente quer que as coisas melhorem, mas óbvio que a gente não consegue. E a Casa Chama, ela é uma entidade civil formada por pessoas trans e pessoas cis aliadas voltadas às pessoas trans. Então, quando eu comecei a ter contato com a Casa Chama, que foi nesse ano também, eu, na verdade, fui mega acolhido, muito mais do que eu só acolher, e aí vem do lema da própria Casa Chama, que aqueles que acolhem são acolhidos e que são acolhidos acolhem também. E o capital intelectual que eu tenho dali, né, todo o aprendizado que eu tenho de proteção é incrível. Então, por isso que realmente me bate muito desespero quando eu vejo diversas ações. Nesse final de semana, por exemplo,
eu fiz o acolhimento contra duas pessoas, duas pessoas trans que foram violentadas. Então, e isso, assim, foram só duas que chegaram a mim, mas nesse período de pandemia nós tivemos um aumento exponencial, tanto de Sim. pessoas violentadas, quanto também de pessoas trans que foram expulsas, né, abandonadas de seus lares. Uhum. E, então, assim, eu tenho um sentimento óbvio de diversos momentos de ficar isolado, até porque, por exemplo, nós temos aqui no Congresso em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós temos um projeto, que é o 346 de 2019, que prevê se utilizar o sexo biológico como um único critério para que se habilite o atleta ao gênero de seu esporte. Isso Sim. é uma coisa idiota, nós temos em diversos outros estados, temos nacionalmente também esse projeto, e aí se fala muito em decorrência mais das mulheres trans, né, que foram Sim. aquelas que nasceram biologicamente, né, com sexo biológico masculino, e em razão da produção de testosterona, se fala que elas teriam um ganho, Uma né, força maior, sim. exato. Elas teriam vantagem sobre as outras, né? Mas aí você pega o projeto de lei daqui de São Paulo e você vai ver que ele é baseado, literalmente, se você pegar a justificativa do projeto, ele é baseado em uma matéria do UOL, onde uma jogadora de vôlei, ex-jogadora de vôlei, Ana Paula, nem lembro o nome Sim. dela, nem mora mais aqui no Brasil, nem joga mais vôlei, fala que as mulheres trans têm vantagens sobre as mulheres cis. Então, na verdade, é um preconceito, porque ela é preconceituosa com diversas outras coisas, é racista também. Então, É uma uma justificativa bobagem. pífia, né? Uma justificativa que Exato. não poderia nem ser levada em conta para um projeto de lei, gente. Isso, e aqui só respondendo ao que o Doug Ah, falou, eu ia te fazer, eu ia te perguntar isso agora. Eu ia te um dos perguntar isso projetos agora. de lei mais importantes que eu vejo, a gente fala que a gente teve também um reconhecimento pelo STF de que pessoas trans podem realizar a retificação do registro civil delas de nascimento ou de casamento para alterar o prenome ou gênero. O que eu estou dizendo? É que quando nós nascemos, obrigatoriamente tem que ocorrer o nosso registro. Aonde? No que a gente chama de registro de pessoas naturais. Então, Certo? nascimento, casamento, óbito, divórcio, né, diversas outras coisas são ali devidamente, obrigatoriamente levadas a registro, nos registros públicos que nós chamamos, porque o Brasil Sim. decidiu assim, ponto, né, o que está na lei. E a gente conseguiu, então, esse direito pelo STF. E veja bem, o quão esse direito, na verdade, ele demorou tanto a ser exercido que a primeira cirurgia de redesignação sexual que tivemos aqui, em um primeiro momento, a, nós tivemos a condenação do médico que realizou a cirurgia pelo crime de lesão corporal, né, o Dr. Farias. E aí ele foi, em uma primeira instância, condenado criminalmente. Enfim, então até a gente entender que sim, poderiam ser feitas diversas cirurgias, porque pessoas trans, vocês podem não acreditar, mas não é assim, que você entra numa máquina transformadora e pô, você saiu. Não, não é. Na verdade, são pessoas policirúrgicas, aquelas que querem, né? E o quanto querem também. Ninguém é obrigado a fazer nenhum tipo de intervenção, nem hormonal. E assim por diante. E aí a gente teve a possibilidade jurídica de fazer essa retificação, só que aí pedia cirurgia, depois a gente conseguiu avançar para não pedir mais cirurgia, mas tinha que ter um laudo falando sobre que a pessoa se identificava como trans, e agora a gente tem essa portaria, na verdade, que é o provimento 73 de 2018 do CNJ, que possibilita às pessoas trans promover a retificação do prenome e do seu gênero ali da sua certidão de nascimento. Quando a pessoa casa, tem que ser feito através da certidão de casamento, né? Porque Certo. ela que ganha essa vez aí essa importância. E só que aí você fala, então tá ótimo, né? Por quê? Porque aí você não precisa ter feito nenhuma cirurgia e nem declarar que fez ou não fez. Você não precisa de nenhum laudo que seja psiquiátrico ou psicológico. Você não precisa ter feito qualquer processo de hormonização, somente com base no seu requerimento e com base nessa afirmação de que você quer fazer, e tem que levar algumas certidões. E aí o problema vem justamente disso. Por quê? Porque a cis-heteronormatividade, ela se utiliza da burocracia para também atravancar, também para diluir os nossos direitos.
Aí você fala, Certo. nossa, que ótimo, ficou maravilhoso, agora todo mundo consegue fazer. Não, não consegue. Nós temos na Casa Chama mais ou menos 50 retificações que ainda estão para ser feitas. Por que, que a gente tem pela Casa Chama? Porque as pessoas não conseguem fazer sozinhas em decorrência do quê? Do valor, né? Entendi. A retificação, ela tem um preço. Os cartórios que fazem a retificação, né, eles também... E aí tem a necessidade das certidões. Várias certidões são online, são gratuitas e dá para pegar. Agora, algumas certidões, elas são pagas, né? E aí fica inviável economicamente. Se a gente pensar que a Uhum. população trans é justamente aquela que não tem acesso à empregabilidade. Na verdade, a Sim. população trans ela vai ter acesso ao emprego quando a cidadania falar você tem. Então, nós temos diversos projetos. É horrível você ter um projeto para inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho. Por quê? Porque isso só significa que essas pessoas estão sendo incluídas porque elas são excluídas. Sim. Você não precisa incluir ninguém por ser trans. Porque essa pessoa tem que ter o mesmo, de mesma forma, Direito, a exatamente, para mesma perguntar possibilidade. a mesma Exatamente. possibilidade, Isso. concorrer com você igualmente. Ela pode ter Sim. o melhor currículo do que você. Exato, é aquela velha história. Eu quero competir, mas pelo meio legal, digamos assim. Então, assim, eu quero competir por quê? Porque eu tenho um currículo bom, porque tem... não porque essa pessoa, ela foi, é como você disse, ela foi incluída por isso. Gente, não, não. Né? As pessoas têm, elas deveriam ter o direito uh, de se candidatar a qualquer tipo de vaga, seja de emprego, seja do que for, pelo que ela é, pelo que ela tem conhecimento, pelo que ela pode agregar ou pelo que ela pode vir, inclusive, a aprender neste lugar. Não, não, não porque ela tem uma... Eu acho até bizarro esse termo, mas assim, não porque ela é diferente da normalidade. É muito bizarro, Uhum. assim, é muito bizarro. Não, por exemplo, eu adoraria ser um cantor mega famoso. Eu tenho aptidão para isso? Não. Então eu não vou me candidatar a uma vaga de cantor em algum lugar. Ponto. Então a gente tem que trabalhar com o que nós somos, as nossas qualidades, Exato. assim por diante. Partiu o karaokê. Vamos cantar no karaokê que tá Vamos ótimo, lá. entendeu? Chama Alvin lá na bofetada. Eu acho que Ah, tava ontem, tava domingo lá. Fê, Mas deixa eu te enfim, e fazer aí, uma. desculpa, Vini, só te cortando rapidinho, só para terminar de Por favor. responder a do Doug, e aí te falando nisso. Então a gente tem, né, justamente essa decisão do STF, a gente tem esse provimento do CNJ, só que a gente não consegue promover essa retificação. E aí, respondendo ao Doug, o projeto que atualmente eu entendo como sendo mais importante é um projeto recente, ainda que foi desse ano, pelo David Miranda, Tabata Amaral e mais uma pessoa que eu não lembro quem que foi justamente para reconhecer a isenção, né, das taxas que são impostas à população trans para retificação e que de todos os documentos, porque não adianta só você fazer retificação, você fala assim, nossa, eu fiz a retificação e agora está tudo bem. Não, não está. Por quê? Porque você tem que mudar toda a sua documentação. E aí Sim. existem algumas documentações que você não consegue isenção. Né? Por exemplo, tem documentação que ela é estadual. O RG, ele é estadual, é por estado. Então, talvez aqui no estado de São Paulo tenha uma lei que faça isso, mas no outro estado não tenha. Não tem. Então, é reconhecido Sim. como se fosse uma primeira, né, um primeiro registro de nascimento, e aí a gratuidade em todos os outros documentos também são respectivos a eles. E aí nós entramos em uma outra problemática, porque aí, por exemplo, um homem trans, ele consegue fazer sua retificação, ele consegue juntar dinheiro, então, por fim, né, ele consegue ler gratuidade na justiça, não tem que entrar com uma ação para demorar anos para conseguir gratuidade. E aí ele consegue fazer a retificação e muda para o gênero masculino. Aí Tá. ele vai no posto de saúde e as pessoas elas podem não entender, mas homens também têm vaginas, assim como mulheres também têm pênis. Sim. Homens também engravidam, então os homens também precisam ir a ginecologistas. Contudo, no posto de saúde, você muitas vezes não consegue, mais uma vez, por conta do sistema, tanto com S quanto com C, ter acesso a uma ginecologista, porque se você vai lá e muda o seu gênero para masculino, simplesmente a funcionária não consegue clicar no botão ginecologista, porque não abre ali para você, né, se você tem o gênero como masculino. Então você tem que continuar, tem que deixar como sendo o gênero feminino, né? Então você retificou o seu prenome e o gênero, só que aí você só vai lá e retifica o seu prenome,
no posto para que você consiga ter acesso a todo esse tipo de tratamento que seria ligado à mulher e só. É o que a gente vê em tantas outras coisas. É burocracia. É burocracia. Exato. É burocracia. Porque é uma coisa simples. As pessoas não fazem, as pessoas não mudam porque elas não querem. As pessoas não fazem, as pessoas não mudam porque elas são preconceituosas. Porque elas acham que as pessoas têm que ser aquilo que visualmente elas aparentaram ou aparentam ser. Ponto. É muito pífio a gente ter que discutir esse tipo de coisa, porque assim, é uma coisa sistêmica, não é, sabe? A sociedade já admitiu o que essa pessoa resolveu ser, o que essa pessoa é. Aí por um sistema, ela tem que ser constrangida, ela pode não ter o direito de no sistema, por causa de uma coisa pífia, por uma coisa mínima. Exato. E aí a gente volta. Essa burocracia ela é uma forma de controle social da cis-heteronormatividade, da branquitude, enfim, de todos os sistemas, né, que estão e estavam, né, desde o começo, que a gente ouve a história através deles, dentro da visão deles, e ainda é controlado por eles. E mesmo que a gente fale, nossa, a pessoa conseguiu retificar o nome, não importa, porque a violação ao nome, mesmo que já tenha sido retificado, acontece. Né? E mesmo relacionado ao nome social que não tenha sido retificado, você não precisa retificar o seu nome para que alguém te chame pelo seu nome social. Nós temos um decreto presidencial que garante nos órgãos públicos federais. Nós temos um decreto estadual aqui de São Paulo, nós temos um decreto municipal que também possibilita, tanto nos órgãos estaduais de São Paulo e municipais de São Paulo, o uso do nome social. Só que aí você chega numa consulta e a pessoa vai fazer o quê? Vai utilizar o seu nome registral. Né? E agora, se isso foi, sem querer, não sei. Né? E muitas vezes não é. E aí nós temos também diversas negativas, por exemplo, até mesmo no ambiente de trabalho. Quantas pessoas eu não vejo de que elas possuem, elas fazem requerimento de utilizar o nome social no trabalho e isso não é atendido. E são pessoas que muitas vezes trabalham com o público e também trabalham com, por exemplo, um telemarketing. E aí isso acaba fazendo com que a pessoa tenha acesso ao nome dela. Aí vê tipo, uma voz grossa falando, de repente vê um nome que não se associa. E por incrível que pareça, a pessoa se sente ainda se sente constrangida, se sente, nossa, eu estou lidando com quem? Quem é você? Né? E faz assim, reclama da empresa, vocês estão me enganando. Né? E uma outra coisa que é muito falado para as pessoas trans que se utilizam o nome social é que isso seria uma falsidade ideológica. Não, gente, não é. Vocês têm direito a usar o nome social, não caiam nessa. Por favor, por favor. Né, de que seria uma falsidade ideológica e não é. Né? E aí a gente tem todo esse trabalho. Por mais que você tenha hoje já reconhecido o uso do nome social, por exemplo, em boletins de ocorrência, não significa que você vai chegar em uma delegacia, como por exemplo uma delegacia da mulher, e uma mulher trans vai estar lá, e você vai conseguir acesso à utilização de todos os serviços que são trazidos. Se você for, por exemplo, à Casa da Mulher Brasileira, que fica no centro daqui de São Paulo, lá você consegue fazer um boletim de ocorrência, porque lá tem uma delegacia da mulher, lá tem uma defensoria pública, lá tem um Ministério Público, lá tem um atendimento psicológico, lá tem um atendimento social e também há um encaminhamento, se for necessário, por exemplo, há um atendimento de saúde se ocorrer algum tipo de violência. E então você pode ter acesso a essa diversidade, contudo, mesmo tendo um posicionamento dos tribunais de que sim, as mulheres trans também são reconhecidas para efeitos de aplicação da Lei Maria da Penha, contanto que nós temos uma lei que obriga se a pessoa se identificar como sendo, tendo um nome social, se utilizar ali o nome social no boletim de ocorrência, nós temos ainda um enfrentamento, né, ainda uma resistência muito grande por parte da corporação, seja da Polícia Militar ou da Polícia Civil, para que isso seja devidamente acolhido. Né? A gente teve agora um decreto estadual
que efetivamente coloca as delegacias das mulheres para atender também mulheres transexuais, mas isso já é algo judicialmente pacífico nesse sentido, e a gente precisa toda hora ficar, vem alguém para reconhecer, vem alguém para reconhecer. A gente tem 10 segundos restantes dessa nossa primeira live. Eu quero te agradecer demais, porque foi incrível. E a gente vai continuar esse papo, pode ter certeza.